de Levíticos. Levítico, capítulo 6, versículo 13. Terceiro livro da Bíblia, Antigo Testamento, faz parte do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Antes de Números. Levítico, capítulo 6, versículo 13. Hoje eu estarei lendo a mensagem na nova versão, né? Transformadora da NVT, e a minha versão diz assim: lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Feche seus olhos e ora comigo. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Jesus querido e amado, eu te agradeço, Deus, por um momento de adoração que nos permitisse se prestar, mas agora, Senhor, é um momento em que esperamos ansiosos que Tu fale conosco através da Tua palavra. A Tua palavra é o pão, é o alimento que nos sustenta e nos mantém de pé, Senhor, em momentos difíceis. E agora nós te pedimos que o Teu Santo Espírito me use, Deus, como um vaso de bênção, esvazia-me de mim mesmo. Que saia, Senhor, toda a presença humana e entre agora a presença do Espírito Santo de Deus. Que o que eu venha a falar não sejam palavras de homem, Senhor, mas palavras inspiradas por Ti, que nos levem, Senhor, a refletir naquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. E a Tua palavra diz que ela não voltará vazia, antes cumprirá o fim para o qual foi designado. Que a partir de agora, corações e mentes estejam cativos em Cristo Jesus, e nada nos impeça de recebermos a plenitude que Tu preparastes para nós nessa noite. A minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos nos assentar? É interessante que eu já li a Bíblia inúmeras vezes. Eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu já li a Bíblia, mas foram muitas as vezes que eu já li a Bíblia. Desde que eu me reencontrei com o Senhor. A primeira vez que eu li a Bíblia eu tinha 13 anos de idade. Com 13 anos de idade eu li a Bíblia de capa a capa, porque eu tinha me encontrado com Jesus. E Ele se tornou meu melhor amigo, como essa canção diz, e tudo que eu fazia era desejar estar com Ele. Então eu me dedicava à leitura da Palavra de Deus com 13 anos de idade. Infelizmente, aos 16 anos, os prazeres do mundo me seduziram e eu abandonei esse amigo e fui para uma jornada que durou 16 anos no mundo, mas esse meu amigo me resgatou. E fazem já 16, esse ano completarão 17 anos que eu voltei para a presença dele. Eu assumi um compromisso com Deus de meditar nas Escrituras todos os dias. Então todos os anos eu leio a Bíblia, no mínimo uma vez, né? Mas eu perdi o número de vezes. E eu confesso para vocês que o livro de Levíticos é aquele livro da Bíblia que você lê para dizer que leu a Bíblia toda. Eu não conheço ninguém que diga: nossa, eu estou lendo Levítico empolgado. Por quê? Porque é um livro de leis. Mas eu confesso para vocês também que esse ano Deus está me dando uma experiência nova ao ler Levíticos. E eu estou vendo esse livro com um olhar que antes então eu nunca tinha tido para ele. E eu vejo o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a organização de Deus, o que Ele exige de nós para que nós possamos prestar a Ele um culto verdadeiro, não para que Ele seja adorado, mas para que nós possamos ser abençoados. O objetivo de Deus ao nos dar regras, ao estabelecer normas, não é prestar a Ele uma adoração engessada, mas é permitir que nós tenhamos acesso às ricas bênçãos celestiais que Ele tem preparado para aqueles que o amam e que andam de acordo com a sua palavra. E ao ler esse versículo no capítulo 6 de Levítico, lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. O Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou: filho, quantos filhos e filhas permitiram que o fogo da santidade se extinguisse no altar dos seus corações? Nós estamos trocando a verdadeira adoração, nós estamos trocando a verdadeira intimidade com Deus por um movimento popular, por um populacho, gente.
copiar a igreja está copiando o mundo. Os ritmos do mundo estão sendo trazidos para dentro da igreja. Não, mas é para atrair os que estão lá fora. Eu nunca vi Jesus mudar a sua essência para atrair os pecadores. Quanto mais intensas as trevas, por menor que seja a luz, ela se destaca. A igreja é a luz. Ela não precisa se amoldar aos padrões do mundo, ao que os outros estão fazendo para tentar permanecer. O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. O problema é que a igreja de Cristo está sendo extinta da face da terra. Igreja tem de rodo para todos os gostos, todos os tipos de personalidade. Eu tenho uma igreja que te agrada. Agora, igreja que possa dizer, igreja de Cristo, que vive de acordo com a palavra, com os ensinamentos que as Sagradas Escrituras nos trazem, são poucas. São poucas. A palavra que o Senhor me deu, o título para o sermão dessa noite é: mantendo a chama acesa no altar. Mantendo a chama acesa no altar. Porque a ordem dele, lembrem-se de que o fogo, a chama, deverá ser mantida acesa no altar o tempo todo. O altar do teu coração, ele não pode se aquecer somente quando você está na igreja. Quando você está na igreja, ele explode, mas o altar do teu coração tem que estar queimando por Cristo o tempo inteiro. Na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, no trajeto, no teu lazer, sim, no teu lazer. Lembre-se que tu é o Filho de Deus. Jesus nunca precisou usar a estratégia do mundo para atrair multidões, porque ele refletia a luz do Pai. Aonde ele ia, as trevas se dissipavam, a luz dele brilhava, e as pessoas corriam, eram atraídas para aquela luz. Por que a igreja de hoje tem que se amoldar aos padrões do mundo? Porque perdeu a luz de Cristo. E para chamar a atenção, começam a inventar coisas, começam a criar situações. Voltemos à essência do primeiro amor, que a chama da paixão por Cristo arda em nossos corações, que é o altar de Deus, e nós veremos os sinais e as maravilhas dele, e todas as promessas dele se cumprirão. Muito mais do que um mero conselho ou uma simples orientação dada por Deus, a manutenção do fogo aceso no altar é uma ordenança que o Senhor transmitiu ao seu povo, para que eles pudessem desfrutar da sua presença e companhia, e mais do que isso, desfrutar das suas bênçãos. Mas primeiro, nós precisamos compreender em que consiste o fogo que deverá ser mantido aceso. Depois, como deverá ser o altar aonde esse fogo deve queimar? Porque as pessoas se confundem. Tem tanta gente trazendo fogo estranho para o altar de Deus. Tem tanta gente trazendo fogo estranho para a igreja. Os modismos no mundo, coach gospel, autoajuda. Você é o centro do coração de Deus. Eu não acho isso na palavra. Em todas as vezes que eu li a Bíblia, eu não encontrei isso. Deus deve ser o centro do meu coração, mas eu não achei na Bíblia onde diz que eu devo ser o centro do coração de Deus. Nós temos invertido o papel, nós temos invertido a ordem. Ao invés de termos um Deus a quem servimos, nós queremos ter um Deus que nos sirva, que atenda a todas as nossas exigências e nos aceite como somos. Claro, Jesus disse: venha como está, mas em momento algum ele diz: permaneça como viestes. Ele diz: venha como está, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, te limpa e te purifica, porque ele vem buscar uma igreja lavada e remida, gloriosa, sem mancha e sem mácula. Então não vem com a desculpinha de que eu sou assim, porque quando nós encontramos Jesus, nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura, e aí tudo que era velho se passou. Nós somos renovados na nossa mente pela meditação na palavra de Deus, como nós veremos adiante.
Mas voltamos à nossa palavra. Qual é o fogo? Nós não podemos nos esquecer que quando o Senhor repassou essas instruções para o seu povo, a situação, ele acabara de se manifestar em poder e glória para o povo dele. Quando Deus dá a instrução de que era para ter um altar para a adoração dele, onde a presença dele se manifestaria, e nesse altar o fogo deveria queimar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, à exceção dos anos bissextos, que seriam 366 dias. Ele tinha acabado de se manifestar com poder e glória, e a presença dele era representada por uma coluna de nuvem, uma coluna de fumaça que protegia do sol escaldante durante o dia, e que à noite se transformava numa coluna de fogo. Fogo. Quando o Senhor diz que o fogo tem que ser mantido no altar, Ele está se referindo à presença dEle. O nosso altar tem que ter Deus como centro, Jesus como centro, não nós, nossa família, nosso ministério, nossa profissão, o nosso salário, o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro. O nosso altar deve ter Deus, o fogo que representa Deus, a santidade de Deus ardendo. Para aquele povo, o fogo ardendo no altar simbolizava a presença do Senhor junto deles, para guardá-los, abençoá-los e conduzi-los à terra prometida. Quantos de nós temos amargado sofrimento no deserto? Mas nós não estamos no deserto com a presença de Deus, porque quando tu está no deserto com a presença de Deus, o deserto é paraíso. Tu tem pão, tu tem água, tu tem sombra e tu tem calor quando precisa. Teus inimigos não te atacam, tu tem a proteção de Deus. O deserto com Deus, minha gente, é paraíso. Agora, quantos de nós estamos passando o deserto sem Deus? Com a boca rachada, desidratados, não conseguindo mais raciocinar, porque a falta de água no organismo causa uma debilidade e até mesmo uma demência, enquanto a fonte de água viva jorra abundantemente ao nosso lado e nós não a acessamos, porque nós não queremos a santidade de Deus. Nós precisamos compreender que não é qualquer fogo que pode arder nesse altar, muito pelo contrário. O fogo que tem que arder no altar dos nossos corações é o fogo da santidade, estabelecido por Deus em Sua palavra e nos seus moldes, nos moldes que Ele determina. Santidade não é o que eu considero santidade. Santidade é o que a palavra de Deus me diz que é santidade. O fogo que deve arder e permanecer aceso todo o tempo em nossos altares, para que possamos agradar a Deus e desfrutar da companhia e bênção, não é qualquer tipo de fogo, ou seja, não é qualquer tipo de santidade. Não é aquela santidade que quando eu estou na igreja, eu me comporto, eu não falo palavrões, eu sou educado e trato amorosamente a minha família, mas quando eu saio da igreja, é a base do pescotapo, do pedala robinho, né? De gritos, ofensas. A santidade que o Senhor quer que arda, o fogo que tem que arder é da santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela não é estabelecida pelos padrões do homem. A palavra de Deus diz que a nossa justiça nós podemos compreender também como a nossa santidade diante dele é como o trapozinho disse. A santidade dele é um padrão acima, e nós servimos a ele como ele quer ser servido, não como nós queremos. Quem estabelece o padrão de santidade não são os homens, mas o Senhor, e ele está registrado nas Sagradas Escrituras. Qualquer tentativa dos homens de mudar esse padrão de santidade, independente de sua posição social ou o cargo que exerça, se caracteriza como heresia. E esse fogo não será aceito pelo Senhor. E ele trará consequências graves para aqueles que o queimam. O que nós mais temos visto hoje é uma igreja de Cristo com
complacente, se amoldando aos padrões do mundo, mudando o nome de pecado para defeito, não confrontando as pessoas. Afinal de contas, se ele for confrontado, ele vai embora. Se ele não for confrontado, ele vai para o inferno. O que adianta ele ficar na igreja não sendo confrontado, não experimentando uma mudança de vida e caminhando para o inferno? O objetivo da igreja é salvar almas, não é encher a igreja de pessoas para depois entregá-las ao inferno, porque não pregaram o verdadeiro evangelho. Nós temos pessoas que creem no que o pregador fala, afinal de contas está lá na frente, é um homem de Deus. E nós temos tido pessoas que têm desvirtuado o evangelho. Deus é amor, claro que é amor, mas Deus é justiça também. Cristo morreu por todos, mas isso não implica em que todos sejam salvos. Para sermos salvos, nós temos que fazer a nossa parte. Para sermos salvos, nós temos que nos adequar ao padrão de santidade de Deus. Eu já preguei aqui. Se buscar no YouTube, vai achar essa pregação. Muitos são chamados, poucos escolhidos. É porque Deus é seletivo? Não! Deus estabeleceu um padrão. Quem se encaixar no padrão entra, quem não se encaixar no padrão não entra. Todos são chamados a se adequar ao padrão. O Senhor chama todos nós para nos entregarmos a Ele e mudarmos o nosso estilo de vida. Só aqueles que compreendem que essa é a essência da entrega ao Senhor e querem viver mais da intimidade, da santidade de Deus, fazem isso. Esses provam o melhor da terra. Esses serão convidados e mantidos no jantar das bodas do Cordeiro. Aqueles que, embora convidados, não se adequaram ao padrão de Deus, serão postos para fora. O padrão de santidade não é estabelecido por homens, ele é estabelecido pela Bíblia. E a Bíblia traz um exemplo do que aconteceu com dois homens de Deus. Sim, homens de Deus, homens escolhidos por Deus, homens separados por Deus, homens ungidos de acordo com a ordem de Deus para serem sacerdotes, mas que se apresentaram diante de Deus com fogo estranho. E Deus os fulminou imediatamente. Ainda no livro de Levíticos, vamos até o capítulo 10, versículos 1 e 2, onde nós veremos a história de Nadab e Abiú, os dois filhos do sumo sacerdote Arão. Eles haviam acabado de serem ungidos sacerdotes, por ordem de Deus. Não foi Moisés que escolheu. Deus disse: separarão em seus filhos para que sirvam diante de mim como sacerdotes. Eles e a sua descendência exercerão o sacerdócio perpétuo na minha casa. Eles tinham acabado de ser ungidos, não tinha dado nem tempo de pecar, mas se empolgaram, e quando se empolgaram, trouxeram fogo estranho ao altar. Veja o que diz Levíticos capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Sacerdotes, ungidos, escolhidos por Deus, mas que se deixaram levar pela empolgação e permitiram que fogo estranho fosse queimado no altar que era de Deus. Deus não aceita, Deus não permite, e Deus exerce a justiça sobre aqueles que trazem fogo estranho sobre o altar. Pastor, mas o senhor que é pastor, o senhor é que tem que se preocupar, o sacerdote é o senhor. É? Tu não é sacerdote do teu lado? Quem fez Casados para Sempre sabe, né, pastor Elado? Que o papel do homem o primeiro papel que ele tem em casa é o de sacerdote.
Daí a esposa diz: opa, então eu estou livre, porque é o meu marido. Não, você é auxiliadora dele. Você deve respaldá-lo em tudo que ele faz. Agora pensa, quanto fogo estranho tu tem levado para dentro da tua casa. Quanto modismo, quanta invencionice, ou invencionismo se preferir, do mundo gospel atual. Tudo virou gospel, gente. É fantástico. Gospel agora é chique. Antigamente tu ser crente era feio. Hoje em dia tu não é crente, tu é gospel. Ali é bonito. Ser crente continua sendo marginalizado, porque crentes são aqueles raízes, aqueles que cumprem a palavra de Deus, aqueles que não têm a palavra de Deus como um mero livro de fábulas e de histórias, mas que representa o que Deus quer para nós. Esses continuam sendo marginalizados. Mas o gospel não. O gospel é moderno, é chique, é popular. E aí está trazendo um monte de lixo para dentro de casa. Onde vem alguém e diz: olha, Deus é amor. Deus é amor. Tu é o centro do coração de Deus, não te preocupa. Deus te ama, apesar de tudo. Claro que Deus te ama apesar de tudo. Mas o amor de Deus não vai impedir que a justiça dele se cumpra. E que se tu não estiveres alinhado, tu sejas condenado ao fogo eterno. Essa parte eles omitem. Não é popular. Jesus nunca se amoldou aos padrões. Jesus nunca quis ser popular. Jesus era popular porque a luz de Deus irradiava através dele. Aonde ele ia, ele arrebanhava multidões. Até quando ele não queria, as multidões o seguiam, descobriam onde ele estava e se achegavam. Alguma vez Jesus amenizou a palavra? Raça de víboras, fariseus hipócritas, sepulcros caiados, limpos e bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de podridão. O Senhor nunca deixou de confrontar o pecador com o seu pecado e de alertá-lo que se ele não mudasse, ele seria condenado. Ele dizia: meu filho, tu estás pecando, te alinha, abandona o pecado, te arrepende, pede perdão, abandona o pecado e me segue. Aí sim você ganha a vida eterna. Mas hoje em dia, se você confronta alguém, você está sendo... Você não demonstra o amor de Deus, é isso que eles dizem. Tu não demonstra amor, tu só vem com a espada. A espada é a palavra, é isso mesmo, com a espada que eu vou. E eu te amo, e é por te amar que eu falo a verdade. Os verdadeiros amigos são aqueles que dizem o que tu precisa ouvir, não o que tu quer ouvir. O que tu quer ouvir, os bajuladores. O Kembo, no quartel, me perdoe, eu sou ex-militar, né? Eu servi no Exército Brasileiro, tenho um posto de primeiro-tenente da arma de infantaria por 5 anos, eu estive lá, e uma vez falaram para mim do Kembo. Kembo? E eu falei: mas Kembo, o que é Kembo? Eles falaram assim: quadro do Estado-Maior dos baba-ovo, né? Aqueles que viviam puxando, né? Onde o coronel ia atrás, amém, enfiando, sabe, querendo agradar. Esse vai dizer o que tu quer ouvir. O verdadeiro amigo vai falar o que tu precisa ouvir. A verdadeira igreja de Cristo, ela prega a palavra, por mais dura que a palavra seja. É essa dureza que vai romper as cadeias e os grilhões que tem te prendido ao pecado. Não é passando a mão na cabeça que você vai corrigir o teu filho. É trazendo ele junto da palavra de Deus, explicando o que Deus fala acerca da disciplina e corrigindo. Nadab e Abiú já haviam sido consagrados sacerdotes, mas se esqueceram que devemos adorar a Deus como Ele deseja e determina, e não como achamos que deve ser feito. O padrão de santidade que representa o fogo do Senhor, que deverá manter-se aceso ininterruptamente em nossos altares, não é estabelecido por nós mesmos ou por líderes religiosos, mas é estabelecido pelo Senhor através das Sagradas Escrituras. Tempos atrás o pastor Hilário fez uma referência que eu considerei extremamente elogiosa na minha pessoa, quando ele disse que ele não conhece nenhum pastor que insista tanto para que as pessoas leiam a Bíblia. Não é verdade, pastor Hilário?
E sabe por quê, meu irmão e minha irmã, que eu insisto tanto para tu ler a Bíblia? Quem já passou por mim no curso de Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, Hombridade, né, Célula, o pessoal do louvor sabe. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, ela é o alimento que nós precisamos para vencermos o mundo. Como que tu vai saber se o fogo que estão te oferecendo é santo ou é estranho, se tu não conhece a santidade de Deus? Vocês viram sacerdotes escolhidos por Deus, ungidos por Deus, queimaram fogo estranho e sofreram as consequências. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Um filho que não conhece a história da sua família perece, deixa de ganhar regalias e cai em erros que poderia evitar. A palavra de Deus é o nosso alimento. Logo após o incidente que acabou na morte dos dois sacerdotes que acharam que podiam queimar fogo estranho na presença do Senhor, o nosso Deus disse que devemos fazer separação entre o que é santo e o que é profano. Ainda no capítulo 10 de Levíticos, vamos no versículo 10 agora, nós vimos os versículos 1 e 2. Olha o versículo 10 de Levíticos, capítulo 10. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Deus está dizendo, façam distinção. Eu tenho falado a vocês, eu tenho me manifestado a vocês, eu tenho dito a vocês como é o santo. Aquilo que não é santo se torna profano. Está no boi, pastando, mugindo, tem chifrinho, rabinho balançando. Se não é boi, é vaca. Se não é santo, é profano. Não existe meio termo. Não existe meia santidade. Uma roupa meio limpa, ela está suja. Alguém meio santo está impuro. Para ser santo, totalmente limpo. Imagina um médico se preparando para a cirurgia, ele pega o material esterilizado, né? De repente cai no chão. Ah, não, mas eu uso o outro lado do pano. Pode? Não. Ele tem que pegar, dispensar aquele pano, porque se contaminou, por menor que tenha sido a contaminação, ele já não serve mais. Imagina a nossa santidade diante de Deus. Deus é santo e por isso nós também devemos ser santos. Ainda em Levíticos, capítulo 11, versículo 45, ele insiste: eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo. E por que a igreja de hoje não fala de santidade? Porque santidade não atrai. Santidade implica em renúncia. Santidade implica em abrir mão. Santidade implica em entrega. Eu quero ouvir falar de amor. Queridão, o Senhor não precisa dar nada. Prosperidade que eu recebo, não. O Senhor mandou nós sermos santos, porque Ele é santo. A igreja de Cristo tem que levantar uma bandeira de santidade, para que esse povo se levante em meio às trevas e volte a refletir a luz de Cristo, brilhando na escuridão, para resgatar aqueles que estão perdidos. Agora, qual é a referência que nós temos sido? Quando eu vou falar do amor de Jesus para alguém, ele olha para mim e diz: tu pode falar do amor de Jesus, porque eu vejo ali a luz de Cristo em ti. Eu vou dizer assim: primeiro faz, quando tu fizer eu vou lá e faço também. Como nós temos refletido a luz de Cristo? É o fogo da santidade que arde no nosso altar? Depois, ainda em Levíticos, capítulo 20, versículo 26, eu falei para vocês que Deus falou comigo em Levítico como nunca antes tinha falado. 20 e 26, novamente: sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. E olha agora: separei-os de todos os outros povos para serem meus.
Meu querido, não foi tu que escolheu a Deus. Ele te escolheu. Ele te amou primeiro. Ele te separou como povo dele. Não como meros servos. Ele nos adotou como filhos. A única coisa que Ele nos pede: sejam santos como eu sou santo. Vou repetir o versículo 26 de Levíticos 20. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Eu separei-os de todos os outros povos para serem meus. Ele te escolheu. Ele te resgatou do lamaçal do pecado. Olha para trás de onde tu saiu. Olha a vida que tu tinha. Olha a vida que Ele está te dando. E tu não quer abrir mão dos prazeres do mundo para agradar a Deus. Ah, Jair, mas isso, pastor, é só no Antigo Testamento. Levítico ninguém lê. Tá bom, vamos para o Novo Testamento. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Deixa Levítico que a gente vai voltar. Deixa marcadinho, né? Mas vamos lá para 1 Pedro, não tem problema. Lá no Novo Testamento, a palavra de Deus também fala acerca da santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Não é coisa do Antigo Testamento. O Senhor não veio abolir a lei, Ele veio cumpri-la. Ele não veio baixar a régua da santidade, Ele veio elevá-la. Porque agora nós temos o Espírito Santo conosco todos os dias. O conselheiro que nos alerta todas as vezes que nós estamos para nos desviar do caminho de Deus. Não precisa erguer a mão, mas quem daqui já não fez algo errado que quando estava fazendo a consciência bateu? E ele mesmo assim insistiu em fazer aquilo, e ele fez. Essa consciência é o Espírito Santo alertando: filho, não faz. Não, eu quero fazer, me respeito. Deus deu o livre-arbítrio, mas cabe a nós permitirmos que somente o fogo santo de Deus, o fogo da santidade de Deus, queime em nosso altar. Agora eu quero ir para a segunda parte, já estamos nos aproximando do final. Agora que já vimos o fogo que deve ser queimado, que é o fogo da santidade, conforme a palavra de Deus diz, e não conforme eu acho ou entendo, né? Passemos a esclarecer sobre o altar, aonde tal fogo jamais deverá deixar de queimar. Desde o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, quando Cristo entrega o seu Espírito a Deus, e Ele diz: está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Até o Senhor Jesus vir e cumprir a lei e pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado, Deus falava aos homens através de profetas, e os homens falavam com Deus através do sacerdote. Às vezes coincidiam, um sacerdote ser também profeta, outras vezes não. Mas Deus, Ele habitava num templo feito por mãos humanas, a tenda da congregação. Depois Salomão construiu o templo de Salomão. O templo de Jesus era o templo que havia sido reconstruído por Herodes. Havia uma parte desse templo que era o Santíssimo Lugar, onde a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, sobre a qual Deus sempre se manifestava, estava. Essa arca, ela ficava num espaço que era fechado por uma cortina feita de couro, de pele de animal, 7 camadas. Quando Cristo entrega a sua vida consumindo, dizendo: está consumado, e dá o seu último suspiro na cruz, aquela cortina, aquele véu, ele se rasga de cima a baixo, como se alguém o rasgasse com as mãos, o que humanamente seria impossível de se fazer por conta da constituição do material que fazia aquela cortina. Ali Deus disse: acabou, eu não habitarei mais em templos feitos por mãos humanas,
agora eu habitarei no coração de vocês. A partir de hoje, vocês vão à igreja para me cultuar, mas eu estou junto de vocês. Ele passou a habitar em nós. Mas existe um altar em nossa vida, em nosso coração, que nós entregamos aquilo que é mais precioso para nós. Se tu quiseres entregar o altar do teu coração, o lugar de honra do teu coração para Deus, aprenda uma coisa: não é como tu queres, é como Ele quer. Nós devemos preparar o nosso altar, e Deus nos dá as instruções acerca do altar, como deveria ser construído o altar para Ele. E eu acho tão tremendo, eu acho tão maravilhoso, porque tudo está interligado. Lá no Antigo Testamento, Deus mandou que se fizesse o altar com pedras, pastor Hilário, que não tivessem sido trabalhadas pelo homem, pedras em sua forma natural. E aí vem Cristo e Ele se torna a rocha da nossa salvação. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O altar do nosso coração, ele tem que ser feito com rochas de Cristo e não com rochas moldadas e trabalhadas pelo homem. Ele tem que ser feito através da palavra de Deus, como ela nos foi entregue, e não esculpida para se adequar ao meu interesse, à minha necessidade. Claro que é muito mais fácil montar um altar com pedras esculpidas, porque eu preparo o entalhe, o encaixe delas, e aí elas se amoldam e fica perfeita. Mas Deus diz que esse altar estaria profanado se nós trabalhássemos nas pedras. As pedras deveriam ser utilizadas como Deus as fez, e aí nós teremos trabalho para encaixá-las, mas elas se encaixam, só requer um pouco mais de esforço da minha parte. Vocês entendem aonde nós chegaremos? Hoje o altar do teu coração, ele é construído com rochas lapidadas, com rochas que você amoldou para facilitar o encaixe, para que sirvam aos teus interesses, ou o altar do teu coração é feito com pedras naturais, aquelas pedras que são difíceis de encaixar, mas que são as pedras que vão permitir que esse altar se torne um altar santo, e que sobre ele um fogo santo queime, para renovar a minha vida, trazendo a presença, a proteção e a provisão de Deus sobre mim e sobre aqueles que estão comigo. Qual é o tipo de pedra que tu tem usado para formar um altar de Deus no teu coração? Eu encomendei umas pedrinhas, o cara preparou, mas rapidinho. Isso é a palavra manipulada, a palavra desvirtuada, é a palavra de Deus que perdeu a sua essência, que foi maculada pela intervenção humana. A palavra de Deus pura, a palavra de Deus verdadeira, ela é difícil de carregar, ela é difícil de encaixar, mas é só ela, e somente ela, que vai trazer a santidade para a tua vida, que vai fazer com que a presença do Espírito Santo entre em ti, no teu lar, renove a tua casa, a tua vida e a história tua e da tua descendência. É a palavra verdadeira. Agora, quais são as pedras que eu tenho usado para montar o meu altar? Em Êxodo, vocês estão ali em Levítico, né? Vamos um pouquinho antes, um livro antes. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 25, a palavra de Deus diz: Êxodo, capítulo 20, versículo 25: se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E aí eu vou lá e digo: não,
veja bem, não é bem assim esse radicalismo. Não é radicalismo, é fidelidade à palavra. Eu não sou radical, eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel àquilo que a palavra dele diz. Eu quero sim permanecer até o final dos meus dias nessa condição. Se isso vai fazer com que os outros me chamem de radical, glória a Deus. Se isso vai fazer com que eles vejam a luz de Cristo refletindo em mim, glória a Deus. Mas eu quero dizer, eu não sou radical, eu sou fiel a Cristo Jesus, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Eu sou fiel à palavra de Deus. E por isso, as pedras que eu uso para edificar o altar do meu coração são pedras naturais, não são trabalhadas por homens. Cristo é a rocha, é a pedra angular, a rocha da nossa salvação. Infelizmente hoje, você sabe o que é a pedra angular? Você sabe o que significa a pedra angular? É a pedra principal, é a base da construção. É isso que é a pedra angular. Ela vai sustentar todo o restante. E Cristo é essa rocha. Infelizmente hoje tem se levantado um incontável número de pessoas que, afirmando estarem falando em nome de Deus, estão lapidando a pedra para edificar altares que se adequem aos seus interesses, ou melhor, aos padrões humanos do mundo, e não ao padrão de Deus de santidade. Não se engane, jamais descerá fogo santo sobre o altar que não foi edificado sobre a palavra do Senhor, sob a sua direção, obedecendo os seus padrões de santidade. Para encerrarmos, quase encerrando, 1 Reis, rapidinho, está em Levítico, né? Vai lá, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, vai passar 1 e 2 Samuel, vem 1 Reis, capítulo 18, versículos do 30 ao 32, uma história muito conhecida, 1 Reis 18, 30 a 32, uma história muito conhecida, que é a história do profeta Elias enfrentando os 450 profetas de Baal. E eu quero ler com vocês, inicialmente, do 30 ao 32. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Elias queria o fogo de Deus, mas o altar do Senhor estava derrubado. Primeiro ele consertou o altar, pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel, e com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. A primeira coisa que ele fez foi reconstruir o altar conforme Deus havia ordenado. O resultado dessa reconstrução vocês vão ver adiante, quando Elias ora a Deus e desce fogo. Mas não desceu pouco fogo, minha gente. Elias mandou encharcar o altar por 3 vezes, a lenha, o holocausto, tudo, as pedras, tudo, o valo que ficou ao redor, tudo ficou transbordante de água. Mas quando ele ora, fogo desce dos céus e incendeia, consome o holocausto, seca a água, e o povo viu que Deus estava presente e se manifestando, porque havia um altar edificado de acordo com a palavra de Deus. Se nós reconstruirmos o nosso altar da forma como o Senhor estabelece nas suas escrituras, não conforme os nossos gostos pessoais, o que achamos certo, tenha certeza que o fogo de Deus descerá e queimará nele permanentemente. E para finalizarmos, como filhos de Deus, temos a obrigação de conhecer o nosso Pai, de honrá-lo, demonstrando nosso amor por Ele, cumprindo todas as suas ordens e mandamentos. E não se esqueça, foi o próprio Senhor Jesus que lá em João, capítulo 14, versículo 15, para encerrarmos, agora vamos para João e vamos encerrar em João. João, capítulo 14, versículo 15. A palavra de Deus diz, Jesus falando: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos.
Versículo 21. Aqueles que, mesmo capítulo 14, versículo 21, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados do meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. E para finalizar o versículo 23, do mesmo versículo, capítulo 14 de João, Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Você quer que o Senhor venha morar no teu coração? Você quer que o fogo santo de Deus arda na tua vida? Você quer sentir a presença do Pai e viver de novo a intensidade da paixão por Cristo? Restaura o altar do teu coração. Todas as pedras lavradas, lança fora. Busca pedras novas, pedras que estão no estado natural delas. Monta o altar e olha que o fogo santo vai descer dos céus e vai queimar toda a impureza e vai restaurar a santidade sobre ti e a tua casa. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé, para que nós pudéssemos estar orando, e eu quero convidar vocês a orar comigo. Orar para nós pedirmos que o Senhor nos capacite a restaurarmos o altar dele em nossas vidas, que ele nos capacite a rejeitar qualquer fogo estranho que não esteja de acordo com a palavra de Deus, que ele nos capacite a resplandecermos a luz de Cristo onde quer que estejamos, nos comportando como a verdadeira igreja de Cristo, santa e imaculada, sem mancha nem mácula, que será resgatada pelo noivo no dia em que ele vier buscar-nos. Mas mais do que isso, cujo inferno não prevalecerá contra nós, porque quando nós somos a verdadeira igreja de Cristo, as portas do inferno são arrombadas e almas são resgatadas para a presença do nosso Pai. Fecha os teus olhos e ora comigo. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Jesus querido e amado, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que foi uma palavra dura, mas é a palavra que tu querias que nós recebêssemos. E é o confronto que nos levará à mudança. Então, Pai, capacita-nos, que cada um que recebeu essa tua palavra, Senhor, possa fazer uma análise. Qual o fogo que tem queimado para ti no altar de Deus, e como ele construiu esse altar em sua vida, em seu coração. E aqueles que reconheceram que tem queimado fogo estranho e tem usado pedras lavradas, Senhor, para edificar o altar, possam se arrepender, por abaixo desse altar edificado e reconstruí-lo de acordo com a tua palavra, usando pedras naturais, Senhor, que nunca foram trabalhadas, ou seja, a palavra pura e verdadeira do Senhor. E aí, o teu fogo há de descer, fogo santo, que queimará toda a impureza, toda a iniquidade, e nos restaurará e nos preparará, Deus, para subirmos ao encontro do noivo, quando as bodas se iniciarem. Trabalhe em nossos corações e mentes com essa palavra, Deus, e que a tua obra se cumpra em cada um de nós, que a tua palavra não volte vazia, mas cumpra o propósito para o que foi designado em nossas vidas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podemos nos assentar.